Bom, nessa aula aqui a gente vai dar uma olhada em editores de texto, né? Mais especificamente editores de texto que funcionam em CLI, né? Ou seja, Command Line Interface, comandos de texto por terminal mesmo. Eu aqui nesse vídeo vai ser um vídeo rápido, vai ser só para mostrar dois editores de texto, mas você vai poder utilizar o editor de texto que você preferir. É interessante você escolher algum editor de texto que funcione via linha de comando, porque justamente, às vezes, a gente vai ter acesso a algum outro serviço, algum outro servidor, que a gente não vai ter acesso a uma interface gráfica. Então é interessante a gente conhecer e saber utilizar algum editor de texto. Eu vou mostrar dois editores de texto aqui, mas ao longo do curso eu vou utilizar o que eu prefiro e você vai utilizar aquele que você também se sente mais cômodo, né? O primeiro, e que pode ser o que muita gente acaba tendo mais resistência, sendo mais, vamos dizer assim, o mais chatinho, é o editor de texto que se chama o VI. O VI ele é um editor de texto que eu particularmente não sou um adepto, mas é um editor de texto que muita gente gosta. Ele permite uma modificação absurda nele. Ele é um editor de texto muito poderoso, mas eu particularmente não gosto muito. Porém, entretanto, ele é um editor de texto que está disponível em todas as distribuições do GNU Linux que você vê por aí. Então, é interessante pelo menos saber utilizar ele ali, porque por ser um editor de texto que está presente em todas as distribuições, é interessante, porque imagina só, você consegue acesso a um servidor ali, você consegue uma shell, você precisa editar algum arquivo, salvar algum arquivo, e ele não tem o editor que você está acostumado a utilizar, mas ele com certeza vai ter o VI. Então é um editor de texto que é bom a gente saber utilizar ele. Tem até uma piadinha entre o pessoal que é: passei a utilizar o VI e nunca mais deixei de usar. Ah, é porque ele é bom? Não, é porque você não conseguiu fechar o arquivo, né? Se você já utilizou o VI, você entendeu essa piada. Se você não, então não se preocupe. Enfim, primeira coisa, você pode estar instalando uma outra ferramenta aqui, com o sudo, que é o vim, né, para ficar um pouco mais simples. apt install, né? Que é a ferramenta que, no caso, no meu já tem instalado. E também um outro editor de texto que eu vou estar mostrando é o Nano, que no meu também já tem instalado. Esses são os dois editores que eu vou mostrar. Então, bom, primeiramente eu vou mostrar como que você faz para criar um arquivo ou editar um arquivo utilizando o VI. A sintaxe é muito simples. VI, nome do arquivo. Vou chamar aqui de arquivo. Repara que quando ele abre nessa tela, aqui, assim, ele ainda não está no modo inserção. Então, por exemplo, se eu quiser começar a editar esse arquivo, adicionar conteúdo nesse arquivo, eu aperto a tecla I. Repara que aqui embaixo ele até mostra aqui para mim, insert, que ele entrou no modo inserção. Então aqui eu consigo escrever qualquer coisa. Aqui eu consigo escrever teste. Então aqui eu estou no modo inserção do VI. No momento que você finalizou de escrever o seu conteúdo, você pode apertar a tecla ESC. Repara que o insert ali sumiu, certo? Então aqui agora a gente está na visualização, no modo visualização. Como eu apertei qualquer outra tecla aqui, ele automaticamente já entrou no modo de inserção. Mas aqui ele está no modo de visualização. Se eu quiser fechar esse arquivo, eu vou apertar o 2 pontos, certo? Aqui no caso, eu vou querer salvar as alterações que eu fiz. Então eu vou finalizar ele aqui e salvar as alterações que eu fiz. Como que eu faço isso? Eu digito os 2 pontos aqui e o X. Dou o Enter. Agora se eu der o cat aqui no arquivo, tá aqui o arquivo que eu criei. Eu posso abrir ele de novo. Eu estou abrindo ele aqui, ele abre no modo visualização. Eu aperto a tecla I, eu posso alterar ele, colocar qualquer coisa. E agora eu aperto o ESC, certo? 2 pontos, agora eu vou fechar ele sem salvar. Como é que eu fecho ele sem salvar? 2 pontos, Q minúsculo, Q, e esse caractere aqui, o exclamação. Dou Enter, ele finalizou aqui, eu dou o cat nele, ele não foi
alterado. O outro editor de texto é um editor de textos mais simples, né? Eu particularmente gosto muito dele, justamente por ser muito simples. Então eu consigo ser mais rápido utilizando ele. Mas não muda muita coisa, é o editor de texto que você preferir usar, que você souber usar, é aquele que é aquilo mesmo. Como é que você usa o Nano? É muito simples também. A sintaxe para você iniciar ele é praticamente a mesma. Você vai usar o nome da ferramenta e o nome do arquivo. Novo arquivo. Ele já abre aqui nessa tela, que você já consegue escrever qualquer coisa. E para você salvar, você pode seguir esse manual que tem aqui. Aqui até não fala a tecla para você salvar de uma vez, não. Mas você pode, por exemplo, apertar o Ctrl X, que é para dizer que você vai sair. Aquele caractere, aqui, ó, esse caractere aqui, ó, significa o Ctrl. Então, por exemplo, se eu apertar Ctrl C aqui agora, ele cancela. Se eu apertar Ctrl X, ele vai sair. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Eu posso apertar o sim. Ele vai perguntar se eu quero alterar o nome do arquivo. Se eu não quiser, pois eu já especifiquei o nome do arquivo na hora de criar, né? Eu posso alterar o nome dele aqui, mas vou deixar aqui mesmo. Dou Enter. Ele salvou. Eu também posso salvar ele aqui direto com Ctrl S. Repara que assim que eu escrevi alguma coisa que não tinha, ele já marcou aqui para mim. Posso dar o Ctrl S também. Aqui ele já salvou. Então, quando eu apertar o Ctrl X, ele já fecha de uma vez. Ele não me pergunta se eu quero salvar ou não. Da mesma forma, eu posso sair sem salvar. Se eu editar ele aqui, por exemplo, e apertar o Ctrl X, eu posso marcar que eu não quero salvar. Vou dar um N aqui e ele simplesmente fecha e não salva. É uma aulazinha bem rápida, bem simples, só para mostrar esses dois editores de texto aqui, mas você vai poder utilizar aquele que você preferir.